Como ela vai perceber que está dentro de uma situação de violência se isso é natural? Existe um contexto cultural que fortalece a se isolar. É um papel que te dão e diz, olha, você não tem outro papel. A mudança do outro depende só do outro. E ela diz, mas a minha mãe disse que para aguentar que isso vai passar. A decisão vai ser sua, dentro do que for melhor para você. Estaremos aqui para te apoiar. O lugar de mulher é onde ela quiser e do jeito que ela quiser. Casa da Ieda aqui? Casa da Ieda? Sou Ieda, nasci numa cidade chamada Paulo Afonso, na Bahia. Sou psicóloga. Minha área de atuação é na Casa da Mulher Brasileira, onde eu desenvolvo um trabalho com mulheres em situação de violência. O contexto de violência doméstica e qualquer outro tipo de violência, ele é bem complexo e multifacetado. São muitas as variáveis, né, que faz com que essa mulher demore tanto tempo para perceber. Então, a gente sempre usa uma metáfora do sapo que você põe numa água que está começando, né? Você põe uma panela com água e põe lá um sapinho dentro. Ele vai morrer queimado porque ele não vai perceber a graduação dessa água esquentando. Se você faz a mesma coisa com água já quente, esse sapo não fica, ele vai pular fora. Então, eu uso essa metáfora para dizer assim, o que faz com que uma mulher leve tanto tempo para reagir a uma situação de violência é porque a violência ela se instala de forma muito sutil. Todo estímulo que você se submete, com o tempo você para de senti-lo. Com a violência é assim. Então vai ficando natural. Existe um contexto cultural que fortalece, que além de reproduzir, também fortalece essa questão como sendo natural. Então, assim, aquele homem que convive com ela, e às vezes assim, não é só o homem companheiro, é o homem pai, é o homem tio, é o homem irmão, é o homem filho, que reproduz também, né, como um produto da sociedade, também cresceu entendendo que isso é natural. Como ela vai perceber que está dentro de uma situação de violência se isso é natural? Não é que seja, mas que ela percebe. Então, é esse despertar inicial que a gente traz e que muitas vezes gera estranheza. E a culpa vem por quê? Porque qual é o lugar da mulher na sociedade? Ah, mulher, se você resolve deixar a sua família porque você não aguenta mais uma condição de violência, é porque você é fraca. É isso que ela traz enquanto crença, enquanto cultura. Ela começa a parar de estudar, ela começa a se isolar. As relações familiares e sociais vão deixando de existir. E isso também é um trabalho sutil que o agressor vai fazendo com essa mulher. Ele vai se apropriando dessa mulher, porque para ele a mulher é uma propriedade. É comum elas acharem que o seu companheiro apropriar-se dos seus bens, usar o seu celular sem o seu consentimento, isso é tranquilo, isso é uma violência patrimonial. Eu digo, sim, cortou suas roupas, aí ele te desqualifica, ele te humilha, ele sai falando coisas ruins de você, né, do seu caráter para outras pessoas, isso é uma violência moral. Ele te diz que você está feia, você está obesa, está gorda, de outro jeito, que você de fato não se sente, né, ou te compara com outras mulheres, isso é uma violência psicológica. Então ela começa a entender, né, que esse processo de mudança do agressor não depende dela. Ela não pode fazer nada por esse agressor no sentido de que ele vai mudar. Porque a grande esperança da mulher que chega também, né, que nos procura, é dizer assim, só queria dar um susto para ele parar. Né? Eu tenho esperança de que assim, ele vai mudar. Uma hora ele vai entender que isso não é bom, que nós estamos sofrendo. Porque ela não fala por ela fala geralmente pelo contexto de família que ela está inserida. Enquanto era comigo, eu suportava. E olha como esse lugar, né, do olhar de eu sou responsável pelo outro é forte e a mantém isso. E aí a gente começa a trabalhar no sentido dela entender que a mudança do outro depende só do outro, mas que ela pode fazer muito, né, para a ruptura dessa condição de violência se ela começar a mudar a si mesma. E aí a gente vai dando para ela outra condição de se movimentar nesse contexto. E elas aceitam. Dói. É duro ver como dói. Porque tem as questões também de valores, de princípios, que são instaladas dentro do contexto familiar. É aquela mulher que sabe assim, olha, mulher, se você ficar, você vai morrer. E ela diz, mas a minha mãe não disse que para aguentar que isso vai passar. Minha família não me apoia.
quando essa mulher ela tem uma rede de apoio, seja por meio da família, seja por meio de amigos, de uma instituição, de uma rede qualquer, que diga a ela, olha, qualquer decisão que você tomar, vamos estar aqui junto com você, ela sente mais coragem. E elas ficam, às vezes, com algum receio, porque elas acham que, pelo fato de não querer fazer a denúncia, isso fala contra elas. E a gente tem muito cuidado em dizer, não, aqui não é para te julgar, aqui não é para te determinar o que você tem que fazer, aqui é para te fortalecer, não é? E, assim, a decisão vai ser sua, dentro do que for melhor para você. E dentro o que for melhor, estaremos aqui para te apoiar. A gente está aqui para te ajudar a carregar esse piano. Né? O piano é teu, mas a gente é essa base de apoio. É uma política que ela tem que se expandir muito em todos os setores da sociedade que a gente possa imaginar. A gente sempre diz, a gente não pode perder tempo. Então, qualquer frase machista, qualquer postagem, qualquer enredo que traga um contexto machista, ele tem que ser evidenciado e a gente tem que fazer essas mudanças. Então, assim, eu sou uma mulher numa casa que tem 3 homens, né? E esse é um diálogo muito constante na minha casa, né? De a gente ir refletindo. Logicamente que tem um olhar desses homens que aqui moram comigo, que são meus filhos e meu esposo, sob do ponto de vista dele. Então, a desconstrução às vezes não é fácil, porque é um lugar que foi sempre. Então, como olhar agora de um outro ponto de vista se isso não for provocado? Quando eu digo que atender essas mulheres é uma troca de aprendizado, de conhecimento, de experiência, porque muitas vezes eu me vejo, né, na condição que ela traz. E eu digo, eu não tinha esse olhar ainda. A partir do que você me traz, eu agora também tenho esse olhar sobre mim. É um olhar presente sobre tudo que eu faço, sobre tudo que eu falo e onde eu estou. Né? Com certeza, daqui a alguns anos eu vou olhar para trás e vou dizer, ainda existia muita violência ali, nesse contexto que eu não me dei conta, né? E eu acho que é importante a gente ter essa honestidade com essas mulheres. Eu sou uma psicóloga que tem um conhecimento nessa área e faço um trabalho com mulheres de violência. Não, eu tenho que ser essa mulher acima de tudo. Essa Ieda, personagem de hoje. Uma alegria estar com você aqui. Alegria. Mas diga aí. Para a gente ter essa conversa, né? Assim como é importante, né, essa política que trata da mulher, né? E como isso, na prática, na vida prática da mulher e de nós profissionais que atuamos diretamente ouvindo essas mulheres, acolhendo essas mulheres, como tem sido importante e o diferencial, né, que isso traz para a vida delas. Cada mulher que chega lá, ela, ainda que ela venha com a mesma violência, a história é sempre única. E ela é um ser humano, né? E é tratada como tal, exato, né? Não é uma estatística. Exatamente. E é todo esse respeito, né, que esse serviço ele propicia. Eu, particularmente, acompanhei muito de perto a Casa da Mulher Brasileira no meu município. E lá eu tenho a seguinte opinião, por que a casa não saiu? Porque, infelizmente, o gestor público, aquele que é eleito pelo povo, ele vê isso como despesa e não como investimento. O que a gente tem que fazer... Eu acho que a gente poderia, viu, Ieda, produzir, você nos ajuda muito com essa tua experiência, a gente teria que produzir algum material, algum folder, que a gente pudesse divulgar mais, colocar na mão dos senadores e colocar o senador contra a parede, porque a hora que eles começarem a pressionar os seus governos dos estados, as casas vão sair, né? As casas vão sair. Eu me sinto um pouco solitária, me sentir nessa luta, não é? Bom, você tem... apoiadores, então, porque todas as mulheres que estão lá, e homens também, que já temos homens com um olhar, né, muito responsável sobre essa temática, passa por essa transformação. E aí entra também, quer ver, Ieda, uma coisa que a gente não deve perder de vista, o empoderamento. Porque se você... A mulher a gente vem conquistando, a gente vem arrombando as portas, né? Temos diferenças, mas... querendo ser tratadas com igualdade de direitos. Merecemos e devemos, e aliás... E aí, só claro. Concluindo, então assim, nós falamos muito dos espaços fechados. Vida doméstica, trabalho, instituição profissional e os espaços abertos. A nossa figura ainda está ligada ao cuidado.
E a figura do homem ao poder, ao mando. Então, por isso que... E a vulnerabilidade que isso causa. É por isso que a violência se dá em todos os níveis sociais, não é? Hoje nós já temos um nível de escolaridade superior aos homens, mas ainda o feminicídio é uma questão muito grave, né? A diferença no salário é evidente, iminente, né? É clara, evidente. E a sobrecarga ainda se mantém. Isso por causa de quê? Porque as mulheres não estão empoderadas. A sociedade ainda não permitiu, não entendeu que ela precisa abrir espaço para as mulheres. Do ponto de vista da política é isso aí, ó, que a gente vê. Exato. Metade dos eleitores, que somos nós as mulheres, ocupando 10% das cadeiras. As mulheres, quando elas passam por esse trabalho, né, de fortalecimento, elas passam a ser militantes. Então, assim, muitas mulheres que chegam ao atendimento, elas vêm por via dessas outras mulheres que já receberam esse atendimento, já entenderam a importância disso na sua vida. E eu sempre digo, olha gente, quando você entra aqui, passa por um atendimento, você agora é também responsável por mudar essa concepção, essa percepção de ser mulher que nós temos, que não tem nada de natural. Essa ideia, ela não surgiu da bancada feminina, né, das senadoras, ela surgiu das mulheres que trabalham aqui. Nós temos uma mulher diretora-geral, a Ilana, e nos falaram, e nossa, que maravilha, eu participei do lançamento desse programa, e é tão importante, é bom que a gente diga, né, o que é, um percentual, 2% das vagas da empresa que atua aqui no Senado Federal terceirizada, que ela garanta um percentual de vagas para disponibilizar para vocês da casa, para indicarem pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade, né? E olha, e foi tão bom isso que já tem uma senadora que apresentou um projeto de lei, que é a senadora Rose de Freitas, e o projeto já vai ser analisado agora brevemente na última comissão. E ela ainda aumenta o percentual, colocando 5%. Então, é esse tipo de iniciativa que nos ajuda muito, não é? Mas que bom, obrigada aí pelo bate-papo. Agradeço esse espaço, né, de podermos conversar. Continuar aí na nossa parceria, tá bom? Cuidar sobre si mesmo, um olhar de cuidado sobre si mesmo e um olhar de cuidado sobre a mulher que está com você. Seja sua mãe, sua tia, sua filha, sua amiga, a amante do seu marido, eu diria, tenha um olhar de mulher sobre ela. Porque só com esse compromisso de nos transformar, né, enquanto seres de direito, né, e de construção, é que a gente pode mudar essa questão que a mulher hoje se encontra de ainda muita fragilidade, de ainda muita vulnerabilidade, de falta de espaço, falta de voz, né? Então, assim, nós somos fortes, independentemente de qualquer coisa, é nosso, é do ser mulher. Mas somos fortes, muito mais fortes, quando estamos juntas. Uou, Como é que você? E aí, como é que você está?